Obadias é um nome de origem hebraica, sendo o nome o resultado da junção de dois termos: Abad, que quer dizer servo, e Yah, que significa Deus. Assim, temos que Obadias significa servo, homem que adora ao Senhor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vamos conversar a respeito do livro desse profeta que encontramos na Bíblia logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos apenas esta mensagem para conversarmos a respeito do livro do profeta Obadias. E você participa dessa conversa através do espaço de comentários. Lá você registra suas observações, suas ponderações, seu testemunho e também pode fazer a sua pergunta. Permitindo o Senhor, logo responderei e assim nós conversamos a respeito do livro do profeta Obadias nesta mensagem para que possamos entender mais das coisas do Senhor através do que este profeta tem a nos apresentar. O livro do profeta Obadias nos leva a pensar para conversarmos a respeito de data em que o profeta disse a sua profecia, que ele estaria situado no período da destruição de Jerusalém. Talvez próximo, um pouco depois do ano 586 a.C., possivelmente nessa data. Eu pessoalmente acredito que ele está ali, perto da queda de Jerusalém realmente, um pouco depois da queda de Jerusalém. Esse ano, 586, é aquele ano aproximado em que se entende que Nabucodonosor foi contra Jerusalém pela última vez e destruiu o muro, destruiu o templo e essa coisa toda. As datas no Antigo Testamento são sempre aproximadas, porque teve mudança de calendário gregoriano, juliano e tantas outras coisas, e tantas contas a serem feitas, que as datas são aproximadas. É perto dessa época, perto do ano 586 antes de Cristo que isso tudo aconteceu. Essa é uma opção para datar o livro do profeta Obadias. Eu, particularmente, sigo esse entendimento. Mas o livro não traz nenhum elemento que possa confirmar essa possibilidade. Então, o profeta pode ter falado em qualquer momento, por exemplo, entre 700 e 400 antes de Cristo. Em qualquer momento o profeta pode ter falado, pois não é necessário estar vivendo as coisas para dizer dos acontecimentos. Afinal de contas, o profeta pode receber do Senhor a revelação das coisas que vão acontecer e como se deve comportar diante desses acontecimentos. Ou ele pode ter dito até mesmo depois, ter visto as coisas acontecendo e disse como todas as coisas se comportaram e como se deveria viver de acordo com a vontade do Senhor. Então, ele pode ter profetizado em qualquer momento. Eu, particularmente, acredito que foi ali perto da queda de Jerusalém, talvez um pouco depois, que Obadias deu a sua profecia. A autoria do livro não é questionada. Obadias é tido sim como autor e seria aquele que deixou, no mínimo, pelo menos um diário escrito com as informações que estão no livro. Talvez ele não tenha dado ponto final no livro, formatado da forma como nós temos na Bíblia, em formato realmente de livro, mas ele possivelmente deixou muita do seu texto escrito para que alguém pudesse dar continuidade e colocar o ponto final na forma como está na nossa Bíblia. Penso eu que não, que Obadias deixou já o texto pronto, mas não é consenso entre os estudiosos, nem mesmo é possível ter certeza a esse respeito. Pode ser que ele tenha deixado um diário e alguém confeccionou o livro da forma como nós temos nas nossas Bíblias. De qualquer forma, a autoria é de Obadias. Se outra pessoa trabalhou no texto, ela não se revelou. E ela trabalhou com base em algo que Obadias deixou para fazer a escrituração desse texto. Então, o texto é tido sim como de Obadias, e mesmo que outra pessoa tenha trabalhado, fez isso com base no que o profeta deixou pronto. Nós não encontramos na Bíblia, nem em outros textos de tradição ou qualquer coisa assim, muitas informações a respeito de Obadias, sobre a questão pessoal dele. O que nós sabemos é que ele foi um profeta, muito provavelmente de Judá, e que, segundo o seu livro, parece indicar,
ele estava nessa região, porque o livro, logo no primeiro versículo, dá esse entendimento de que ele seria um profeta que estaria no reino do sul, em Judá. O livro do profeta Obadias, como um todo, esse livro de apenas um capítulo, ele é dividido em duas partes, pelo menos. A primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 14, fala a respeito de Edom e anuncia a inevitável queda de Edom. Da sua posição de soberba e até mesmo essa falsa segurança que parecia ter, o Senhor iria derrubar completamente. Alguns historiadores acreditam que Edom, a dinastia, os descendentes de Edom, chegaram até Herodes, pelo menos. E que depois de Herodes, ali a sua família mais próxima, não se tem mais notícia do segmento dos edomitas. Alguns outros acreditam que nem em Herodes eles chegaram, que Herodes não seria descendente desse povo. Então há uma divisão nesse aspecto. De qualquer forma, acredita-se que ou não chegaram até Herodes e já foram destruídos antes, ou que chegaram até Herodes e depois não se tem mais notícias a respeito dos edomitas. A segunda parte do livro de Obadias, ela faz uma reflexão a respeito do dia do Senhor. Fala sim que é um dia de medo para quem segue no pecado, mas é um dia de grande alegria e de expectativa para aquela pessoa que se acerta e vive as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Nós somos convidados a participar desse grupo, daqueles que vivem de acordo com a vontade do Senhor, para que possamos, com alegria e com expectativa, aguardar o dia do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais, permitindo o Senhor.